pessoal, continuando aqui com os nossos vídeos de resoluções de exercícios. Nós vamos trabalhar agora com os exercícios da segunda semana de atividades, certo? Nós temos aí a primeira questão que diz o seguinte: converter em radianos. Aí eu tenho os itens A, B, C e D. O item A, 45 graus, então eu tenho que converter 45 graus em radianos. A gente viu que a gente pode utilizar a seguinte relação: 180 graus está para π, assim como 45 graus está para um valor x em radianos, já que eu não sei que valor é esse. Ou seja, isso aqui é uma regra de 3, né? Então, fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que 180x é igual a 45π. Então, x vai ser igual a 45π, 180 que estava multiplicando passa dividindo. Posso deixar assim? Pode, mas sempre que a gente tem uma fração e a gente pode simplificar essa fração, a gente vai simplificar. Então, aqui eu posso dividir simplificando por 45. Se eu simplificar no numerador, eu tenho que simplificar no denominador também, não é isso? Então, 45 dividido por 45 é 1, fica só π. 180 dividido por 45 dá 4. Ou seja, 45 graus é igual a π sobre 4 rad. Na B, 72 graus, eu vou utilizar a mesma relação. 180 graus está para π, assim como 72 graus está para x. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que 180x é igual a 72π. Então, x vai ser igual a 72π sobre 180. Nesse caso, para simplificar, eu posso simplificar por 36, no numerador e no denominador. 72 dividido por 36 é 2, então fica 2π sobre 180 dividido por 36 é 5, ou seja, 72 graus é igual a 2π sobre 5 rad. No item C, 36 graus, a mesma relação. 180 graus está para π, assim como 36 graus está para x. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que meio pelos extremos. 180x é igual a 36π. Então, x vai ser igual a 36π sobre 180. Nesse caso, eu posso simplificar por 36. Então, vou dividir no numerador e no denominador por 36. 36 dividido por 36 dá 1, então fica π. E 180 dividido por 36 resulta em 5. Ou seja, 36 graus é igual a π sobre 5 rad. E na D, 135. Então, 180 está para π, assim como 135 está para x. Meio pelos extremos, 180x vai ser igual a 135π. X vai ser igual a 135π sobre 180. Nesse caso, eu posso simplificar por 45. Então, dividindo em cima e embaixo por 45, eu vou ter 135π dividido por 45 resulta em 3π. E 180 dividido por 45 é igual a 4. Então, 135 graus é igual a 3π sobre 4 rad. Na segunda questão, eu já vou fazer o contrário. Eu tenho a medida em radianos e eu vou converter para graus. Porém, eu vou utilizar a mesma relação, certo? Então, eu vou ter que, por exemplo, eu tenho o item A, B, C e D, né? No item A, eu tenho π sobre 6 rad e quero converter essa medida para graus. Então, eu tenho que 180 graus está para π, assim como o x. Agora, o x está na medida em graus, porque é isso que eu quero descobrir. E embaixo do π, eu coloco a medida em radianos, que eu já tenho, que é π sobre 6, não é isso? E da mesma forma, eu vou fazer meio
pelos extremos. Então, eu vou ter que x vezes π é igual a 180 vezes π sobre 6. Perceba que esse π está multiplicando, ele vai passar para esse outro lado dividindo, certo? Então, eu já posso efetuar aqui o corte entre os dois, porque eles vão se cancelar. Então, x vai ser igual a 180 dividido para 6, que é igual a 30 graus. Ou seja, π sobre 6 rada é igual a 30 graus. Agora, na letra B. A letra B diz o seguinte: 2π sobre 3 rada eu quero converter para graus. Vou utilizar a mesma relação de antes. 180 graus está para π, assim como x, que é a medida que eu quero encontrar, está para 2π sobre 3. Meio pelos extremos. Então, x vezes π vai ser igual a 180 vezes 2π sobre 3. Então, pessoal, eu vou ter o seguinte. Da mesma forma que aqui eu cancelei o π, eu vou cancelar aqui pelo mesmo motivo, né? Que ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 180 vezes 2 dividido por 3, que dá 120 graus. Ou seja, 2π sobre 3 rada é igual a 120 graus. No item C, eu tenho π sobre 10 rada para transformar em graus. Vou utilizar a mesma relação. Percebam que sempre eu estou fazendo da mesma forma, seguindo os mesmos passos. Então, 180 está para π, assim como x está para π sobre 10. Meio pelos extremos, x vezes π vai ser igual a 180 vezes π sobre 10. Corta π com π, x vai ser igual a 180 dividido para 10 dá 18. Então, 18 graus, ou seja, π sobre 10 rada é igual a 18 graus. E no item D eu tenho 5π sobre 4 rada para transformar em graus. Então, 180 graus está para π, assim como x está para 5π sobre 4. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que x vezes π é igual a 180 vezes 5π sobre 4. Corta π com π, então x vai ser igual a 180 vezes 5 dividido para 4, que dá 225 graus. Ou seja, π sobre 4 rada é igual a 225 graus. Na questão 3, eu vou ter o seguinte. Em cada circunferência, determine o comprimento e a medida do arco AB em azul, certo? Então, eu tenho aqui a circunferência, tenho o arco AB aqui em azul. Tenho aqui a medida de 250 graus e tenho a medida do raio, que é 3, certo? Ele quer saber, gente, o comprimento e a medida do arco. Então, eu tenho duas coisas, né? Então, primeiramente, qual é a medida desse arco AB? A medida do arco AB está relacionada ao ângulo, não é isso? Eu tenho aqui uma circunferência completa, eu vou ter 360 graus. Eu quero descobrir a medida desse ângulo aqui, ó, que eu não sei. Vou chamar ele de x. Eu sei que ao todo eu tenho que ter 360 graus. Então, eu vou ter o seguinte, eu sei que x mais 250 graus tem que dar 360 graus, não é assim? Pronto. Então, x vai ser igual a 360 menos 250. Então, x vai ser igual a 110 graus, ou seja, aqui mede 110 graus. Agora, eu já achei a medida do arco AB, a medida angular. Eu vou agora procurar o comprimento do arco AB. O comprimento do arco AB eu vou chamar de L, certo? E a gente viu que ele tem uma formulazinha. O comprimento do arco AB, que é L, é igual a alfa, que é o ângulo, vezes o raio, certo? Só que tem um detalhe.
esse ângulo aqui, ele tinha que estar em radianos. E eu tenho a medida dele em graus. Então, primeiramente, antes de calcular o comprimento, eu tenho que saber qual é o valor aqui desse ângulo em radianos. Então, vamos lá. Vou fazer como a gente estava fazendo na questão 2. 180 graus está para π, assim como 110 graus está para x. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou ter que 180x é igual a 110π. Então, x vai ser igual a 110π dividido por 180. Então, a gente vai poder dividir aqui em cima e embaixo por 10, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Então, a gente vai ter 11π sobre 18. Certo? Essa medida aqui que eu vou utilizar no comprimento, a medida em radianos, certo? Então, eu vou ter que L vai ser igual a 11π sobre 18 vezes 3, porque o raio é 3. A própria questão me diz que o raio mede 3 centímetros. Então, fazendo aqui essa conta, eu vou ter 11 vezes π, lembrando que π, gente, ele é aproximadamente 3,14, não é isso? Então, vai ficar 11 vezes 3,14, 11 vezes 3,14 vezes 3, e tudo isso dividido por 18. Isso aqui vai resultar em aproximadamente 5,76 centímetros, certo? Agora vamos para o item B. O item B também me dá uma circunferência. Ele quer descobrir aqui o comprimento do arco AB e também a medida angular, né, desse arco. E ele me dá aqui o raio, diz que é 2 centímetros. Então, primeiramente, a medida angular de AB vai ser igual a 90, né, gente? Aqui, a própria questão já me diz que aqui é um ângulo reto. Consequentemente, é 90 graus. Mas, para a gente encontrar o comprimento do arco AB, a gente precisa dessa medida em radianos, né? Isso, então, vamos transformar. 180 está para π, assim como 90 graus está para x. Fazendo meio pelos extremos, eu vou ter que 90π é igual... 180 vezes x é igual a 90 vezes π. Então, x vai ser igual a 90 vezes π sobre 180. Aqui, pessoal, eu posso dividir cima e embaixo por 90, né? Então, dividindo o numerador e o denominador por 90. Então, x é igual a 90 dividido por 90 dá 1, fica π. 180 dividido por 90 fica 2. Então, é π sobre 2 radianos. Então, pronto, eu já tenho essa medida em radianos. Com isso, eu posso achar o comprimento. Então, L vai ser igual a alfa vezes R. L vai ser igual a alfa, que é π sobre 2, vezes R, que é 2. Posso cortar o 2 com 2, porque ele está multiplicando e depois dividindo. Então, L vai ser igual ao próprio π. E a gente viu que π é aproximadamente 3,14, né? Então, a resposta é 3,14 centímetros. E a gente tem aqui a última questão, que é a questão 4, que diz o seguinte. Determine os quadrantes a que pertencem as extremidades dos seguintes arcos. Aí tem o item A, B, C e D. No item A, tem o ângulo 141. E eu quero saber, pessoal, a que quadrante esse ângulo pertence. Então, a gente tem o quê? No círculo trigonométrico, a gente tem aqui x, y, tem aqui a origem, a gente tem o quadrante 1, 2, 3 e 4.
A gente viu que esse quadrante aqui, ele inicia no 0 ou 0 rad, tem 90 graus ou π sobre 2 rad, tem 180 graus ou π rad, tem 270 graus ou 3π sobre 2 rad, e tem aqui 360 graus ou 2π. Não é assim? Pronto. Então, a gente quer achar onde é que esses ângulos estão. Esse ângulo 141. 141, a gente vai observar que ele é maior que 90, não é isso? Então, eu tenho que ele é maior que 90, mas ele é menor que 180. Então, ele deve estar onde? Se ele é maior que 90 e menor que 180. Aqui, né? No segundo quadrante. Então, segundo quadrante. Agora aqui no B, menos 100. Menos 100, primeiramente, esse ângulo aqui está com medida negativa, ou seja, ele veio pelo lado negativo da circunferência. A gente pode, nesse caso, primeiramente fazer menos 100 graus mais 360 graus e descobrir qual é a medida positiva desse ângulo, ou seja, descobrir um ângulo congruente a ele, mas com medida negativa. E esse ângulo vai ser o ângulo de 260 graus. Aí observem que 260 graus, ele é maior que 180, mas ele é menor que 270. Então, ele tem que estar onde, pessoal? Maior que 180 e menor que 270. No terceiro quadrante, não é isso? No C, 1998 graus. A gente já observa aqui que tem mais de uma volta nessa circunferência. Como é que eu sei que tem mais de uma volta? Se o ângulo ele é maior que 360, então é claro que tem mais de uma volta na circunferência. Para descobrir o número de voltas, eu vou fazer o seguinte. 1998 graus dividido por 360. Dá 5. 5 vezes 360 dá 1800. 1998 menos 1800 resulta em 198 graus. Ou seja, eu vou ter que 1998 graus, ele é 198 graus mais 5 vezes 360. Ou seja, eu dei 5 voltas na circunferência e andei mais um pouquinho. Andei quanto? 198 graus, que é justamente o ângulo congruente ao ângulo de 1998 graus. E esse ângulo aqui de 198, ele é maior que 190, não é? Mas ele é menor que 270. Então, se ele é maior que 180 e menor que 270, ele está em que quadrante? No terceiro quadrante, certo? E agora no item D. Π sobre 6 rad. Uma das formas de realizar essa operação é transformar radianos em graus. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, 180 graus está para π, assim como x está para π sobre 6. Então, fazendo o meio pelos extremos, eu vou ter que x vezes π vai ser igual a 180 vezes π sobre 6. Corta π com π, x vai ser igual a 180 dividido para 6, que dá igual a 30 graus. Ora, gente, 30 graus, ele é maior que 0, mas ele é menor que 90. Então, ele está onde? No primeiro quadrante. Pronto, essa foi a resolução das atividades da segunda semana. Espero que todos tenham entendido.